Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros, domínio do Pantanal Mato-Grossense e dos ecossistemas aquáticos. Venha comigo! Vamos observar essa imagem aqui? Pergunto para você, o que acontece com os seres vivos de um local quando há a interferência humana? O que acontece? Seja com animais, seja com plantas. O que ocorre com esses seres vivos quando o ser humano vai lá e interfere? Bem, primeira coisa que já vai acontecer ali, né? Uma alteração naquele ambiente, aquele ecossistema vai ficar alterado. Mudanças vão ocorrer ali a ponto de, principalmente espécies como os animais, aves, né? Entre outros ali, precisar se readaptar em outros locais, procurar um outro habitat para então sobreviver, né? Se desenvolver, se reproduzir, enfim, também com as plantas, né? Na verdade, essas plantas elas não vão conseguir, né? Ainda como um pássaro, por exemplo, voar, né? Se deslocar ali daquele ambiente que foi alterado, para que ela possa ali se readaptar. Ela não consegue fazer esse processo de readaptação nessa circunstância, a menos que alguém faça, né? Retire ela dali, leve ela para um outro ecossistema. Mas sozinha, infelizmente, ela vai morrer, ou seja, pode ocorrer ali o risco da extinção de uma espécie vegetal, como também de uma espécie animal, espécies endêmicas, né? Que são típicas, que são adaptadas para viver somente naquele local. Essas espécies podem vir a sofrer a extinção. Muito bem, minha gente, falando então do domínio do Pantanal, estende-se para o Paraguai, pelo Paraguai e também pela Bolívia. E ele se refere a uma faixa de transição. Lembrando que as faixas de transição, elas possuem características típicas, né, de domínios que estão ali ao redor dela. E se tratando dessa faixa de transição, as características que são herdadas nela se referem às características dos domínios amazônico e do cerrado. Muito bem, principais características do Pantanal: clima úmido, quente, e o inverno por lá é seco e frio. Então nós temos aqui duas imagens relatando para nós, demonstrando para nós então o domínio morfoclimático do Pantanal com essas características de clima úmido, quente, inverno seco e frio. Falando agora dos ecossistemas aquáticos, que abrange tanto água doce como água salgada, ok? Água doce e água salgada. Água doce e água salgada, nós temos aqui essas duas imagens e quero destacar para você que o ecossistema de água doce, ele pode ser classificado em dois grupos que são classificados de acordo com o movimento das águas. Se trata do lótico, que é um ecossistema de água doce que está caracterizado ali pelo movimento das águas que é percebido, como no caso dos rios, por exemplo. E o lêntico é aquele que é caracterizado pela ausência, né, ou pouco movimento das águas, no caso dos açudes, das lagoas e algumas represas. Lóticos, ecossistema de água doce, lótico, ecossistema de água doce com as águas correntes. E o lênticos, né, como demonstra aqui no caso de açude ou represa. Lótico, água corrente. Lêntico, água com pouco movimento, ou seja, água parada. Manguezal é um ecossistema alagadiço e o solo possui muita lama. As árvores desse local possuem, então, adaptações que permitem elas se fixar no solo que é muito mole por conta do excesso de água e também por conta da lama que está ali presente. Muito bem, neste vídeo nós falamos sobre domínios morfoclimáticos brasileiros, domínio do Pantanal Mato-Grossense e dos ecossistemas aquáticos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!